Olá, pessoal, mais um podcast da Beta. Sejam todos bem-vindos. Eu já quero começar o nosso podcast de hoje fazendo um pedido. Convide outros amigos que ainda não conhecem o canal Beta. Com certeza, você que está entrando pela primeira vez hoje, você pode dar uma olhadinha no nosso canal que você vai encontrar vídeos, podcasts muito bons com pessoas extremamente inteligentes, pessoas que trouxeram conhecimento ao nosso podcast e com certeza vídeos também da nossa trajetória, todo o trabalho que o canal Beta, o Estúdio Beta oferece para os nossos clientes. E você, seja muito bem-vindo a estar com a gente. O nosso podcast de hoje, nós vamos estar conversando com uma empresária. Você que é uma empreendedora, eu tenho certeza que vai se identificar com o nosso bate-papo de hoje. Então, prepare a pipoca, a Coca-Cola, o Guaraná. Se você é fitness, aquele suquinho, vem com a gente. Vamos conversar hoje com uma menina linda, a empresária Daiane Vilela. A Daiane Vilela, ela é formada em gestão empresarial, ela foi bancária e ela vai contar a história dela para a gente hoje. Ela é esposa do Rodrigo José, farmacêutico, não é isso? Isso mesmo. Daiane, muito bem-vinda ao podcast da Beta. Muito obrigada. Um prazer estar aqui. Estou felicíssima por viver essa experiência com você, Beta. E eu tenho certeza que o seu conteúdo de hoje, a sua experiência, vai despertar muitas mulheres. Sim, estou aqui para isso, para contribuir, para colaborar e viver essa experiência muito importante. Maravilha. Eu sempre começo, quem me acompanha já sabe, eu sempre gosto de perguntar aos meus convidados. Daiane, conte um pouquinho da sua história, da sua vida. Quem é a Daiane Vilela? Sim, vamos lá. Olha, a Daiane é uma pessoa extremamente emotiva, mas que aprendeu a trabalhar essa emoção a favor do crescimento pessoal. Então, isso foi uma das maiores lições da minha vida desde criança. Meu pai sempre me ensinava a controlar essa emoção, que é muito do meu DNA, né? De É mim. ansiosa. Nossa, muito, Então, bastante. temos isso em comum. Bastante ansiosa. Acho que é um mal que está presente, né? Na minha geração, inclusive, né? Nas atuais também, mas na minha veio bem forte, né? Exato. E hoje em dia, né, a gente assim, porque tudo hoje todo mundo quer as coisas muito rápido. Ninguém mais, antigamente a família sentava em frente à televisão para assistir. Verdade. Hoje você não vê mais isso, né? A cada dia as coisas têm mudado muito e se tornado assim muito rápido. Eu acho que a situação que nós estamos vivendo hoje no planeta, né, faz com que cada um tenha essa ansiedade. Sim, e é muito importante, além da gente reconhecer que temos essa ansiedade, ela hoje pode ser tratada muito facilmente, né? E às vezes tem um preconceito tão grande que limita alguém como eu, por exemplo, que era uma menina do interior, mas muito inteligente, modéstia totalmente à parte, né? Me destacava no colégio, fazia sempre boas amizades, e as pessoas que estavam perto de mim queriam sempre ficar perto de mim, independente da aparência, porque eu era uma menina bem magrinha, franzininha. Então, assim, a vida mudou bastante para mim. E uma das coisas que mudaram foi o domínio, né, sobre essa questão da inteligência emocional. A gente começa a ler, estudar. Então, tudo avançou, né? Os males avançaram, mas as possibilidades de controlar, da gente ter uma qualidade de vida melhor para a gente poder continuar crescendo e melhorando também avançaram, né? A medicina, o controle de tudo avançou. E podemos dizer também que, assim, apesar de estarmos assim, falo estarmos porque todos nós queremos as coisas muito rápido, Sim. melhorou muito, né, as informações. Sim. Hoje nós temos informações que antigamente não tínhamos, isso mudou a nossa vida em todas as áreas. Mudou bastante. Politicamente, né, na área de família, Sim. falando sobre trabalho, né? Mudou, inclusive, na área da beleza, Exato, que é a minha área. que é a sua né? área, Então, né? essa velocidade de conhecimento chegar para o cliente final é muito importante, porque injeta desejo nele. É E verdade. é exatamente aí, nessa área que a gente trabalha. Agora, conta para mim, Daiane,
Quando foi que você sentiu e começou essa veia de empreendedora? Antes de ser empreendedora, você foi bancária, não é isso? Exatamente. Na verdade, eu não tinha essa veia empreendedora. Pelo menos eu achava que não tinha. Não foi uma coisa assim que, olha, nasci para ser Empreendedora, empreendedora, não, né? nasci no comércio. Não foi dessa forma, muito pelo contrário. Eu tinha um perfil totalmente formal e eu queria trabalhar, ou eu pensava, né, em trabalhar para ou uma multinacional, ou trabalhar numa empresa corporativa por muitos anos e subir, né, no plano de carreira, ser gerente de um banco e futuramente uma gestora maior, sempre na área de gestão, mas jamais pensei em gerir meu próprio negócio. Eu tinha pavor de pensar na autonomia, né? Que inclusive existia esse preconceito no meu ano de nascimento, não de nascimento, né? Mas assim, dos anos dos meus 7 anos em diante, da minha infância para frente, existia muito preconceito com as pessoas que trabalhavam de forma autônoma. Né? E de um tempo para cá, a autonomia ela tem sido qualificada através do empreendedorismo. Então, hoje você tem o MEI, que você pode formalizar, né, uma documentação tributária, fiscal, de renda mesmo, formal. Então, isso veio para alavancar o movimento e eu faço parte dele, do empreendedorismo no Maravilha. Brasil. E você é natural de onde, Eu Daiane? sou natural de Niterói. De Niterói, Uhum. niteroiense. E é uma Niteroiense. cidade linda, né? Eu sempre falo que É. escolhi essa cidade para morar, sou mineira, Uhum. mas assim, não penso tão cedo deixar essa cidade. Que cidade boa, né? Sim, Niterói é uma cidade muito bonita, né? Ela Isso. tá coladinha à capital aqui pra gente, que já foi capital do Brasil, inclusive Rio de Janeiro. Agora é uma capital muito grande, tem um centro comercial e empresarial enorme, né? Que promove oportunidade pra gente, oportunidades de negócios, inclusive, né? Quem deseja trabalhar, seja qual a área que for, nós temos aqui um bom polo comercial que todo mundo pode Exato. se lançar a empreender É no nosso verdade. estado, né? Então conta mais um pouquinho de Daiane. Então, como eu disse, a Daiane não tinha essa vontade de empreender, muito pelo contrário. O preconceito da minha parte, inclusive, era enorme, porque eu vi outras pessoas, né? Os meus antecedentes, que não foram tão felizes assim no empreendedorismo, né? Naquela época era mais chamado de trabalhador autônomo mesmo, informal. E depois de um tempo, a minha família insistiu nessa área e eu pude ver alguns resultados maravilhosos, né, na vida dos meus primos, que também foram empreender e tudo mais. E as coisas foram acontecendo paralelas à minha carreira bancária. Eu trabalhava num banco, sempre trabalhei em bancos que faziam financiamentos, seja de crédito, de veículos, até veículos pesados, já financiei caminhões, né? Então trabalhava com esse pessoal que transportava os caminhoneiros, né, que movimentam esse Brasil. Então, já tive também relacionamento com esse tipo de cliente. E o meu produto era crédito, documento, né? Eu nunca vendi algo no varejo. Toma aqui uma taça e me dá aqui um valor. Então, quando eu vim para o comércio, né, para a ponta ali trabalhar, foi com o objetivo de conseguir, assim, dar início, né, dar um start ali na carreira do comércio para o meu marido, que vinha da farmácia, como eles chamam? Eles dizem farmácia comercial, né? Que são essas grandes redes de farmácia, que os clientes compram lá seus Por medicamentos, isso nós perfumaria. anunciamos o nome, porque ele é conhecido como o Rodrigo José Farmacêutico. Farmacêutico. No nosso bairro, eu não moro na cidade de Niterói. No nosso bairro ele é conhecido assim e tem muitos clientes, né, pacientes, porque ele tinha uma atenção farmacêutica maravilhosa. E foi com esse objetivo, da gente dar um start assim, dar um estalo para ele começar a empreender. Ele tinha muito mais essa veia, né, do que eu. E eu amava meu trabalho, sempre fui muito boa. Gerente de relacionamento, então eu cuidava de uma carteira, tinha ótimos chefes, então eu era sempre a mais jovem, né, das equipes, então foi muito bacana essa fase da minha vida, conquistei algumas coisas, trabalhando, batendo metas, primeiro carro, que foi uma Uno, ano 2003. Primeiro carro Primeiro não se carro, esquece, né? não se esquece, era maravilhosa, muito boa, dei muita carona para os meus colegas de trabalho, muito bacana. E depois acabamos nos lançando nessa questão do empreendedorismo muito perto da pandemia. E aí ficou muito arriscado, né, o Rodrigo lidando com essa questão da pandemia muito de perto, porque ele era farmacêutico, então ele comandava a equipe na farmácia e ainda precisava atender, né, diretamente aos clientes que estavam infectados pelo vírus. E aí foi aquela loucura, né, uma coisa Foi muito a época que nova. você resolveu empreender? Então, a gente começou a empreender em novembro de 2019. E Já nesse no olho do período, lá em furacão. Wuhan, na China,
já estava acontecendo, né, assim, a infecção pelo vírus e a gente não sabia, entre aspas, né? Porque a Sim, gente busca conhecimento, a gente sempre sabe o que está acontecendo, até porque a gente compra da China, né? A gente compra bastante material importado de lá. Toda a nossa matéria-prima, e acredito que de bastante pessoas desse mercado, vem de lá. Então a gente tinha uma noção. Mas não sabíamos, né? Acho que nem ninguém sabia no mundo que se tornaria. Se teria essa proporção. Então, quando chegou sim. em março de 2000, anunciaram lockdown. Não foi isso? Não, Foi perdão, tô errando as datas, 2021. 2021, não, 2020. Foi 20, foi isso mesmo, É, já tem... 2019 a 2020 já foram os comentários, é isso? Foi sim. Eu tinha 2019, menos é. de 6 meses de empresa, tá correto. Menos de 6 meses, e em março teve lockdown. Agora, e como fica o pensamento, o coração? Você é um momento que você começa a empreender, vem uma situação que abala o mundo, Sim. e como fica a Foi, empreendedora nessa olha, hora? foi nessa hora que ela nasceu, eu acho. É, Porque o meu marido, ele ainda trabalhava num emprego, numa outra empresa mesmo. E ele fazia também um período de atendimento aqui nas nossas lojas no terminal rodoviário de Niterói. Nós tínhamos só uma funcionária que eu aproveitei na negociação que fizemos, né, quando compramos o ponto. E eu trabalhava também para o meu primo. Eu trabalhava no escritório dele como auxiliar de escritório. E trabalhava de 9 às 5 para ele e de 5 às 9 para mim. E o Rodrigo trabalhava de 7 da manhã ao meio-dia pra gente, no Dona Dai, e trabalhava de 2 da tarde às 11 da noite na farmácia comercial. uau! Então era uma loucura, sim, foram assim 6 meses de loucura. E aí a pandemia veio, nós não esperávamos, mas foi algo também que nos fez frear e mudar a estratégia, né? Longe de dizer que foi uma boa saída, jamais. Preferia ter mantido um ano nessa luta e não ter vivido esse pavor que foi, né, para todo mundo. Exato. Foi algo muito avassalador, não tem outra palavra, né? E foi assim que a gente foi se encaixando. E aí nasceu a empreendedora Daiane, porque eu fechei as portas, que na verdade nem eram portas, eram cortinas, porque é o formato de stand, né? Num centro comercial popular. Minha loja E tipo, tinha, depende da população, não tinha ninguém para sim, comprar, né? diretamente. Exato. A gente chama de lojinha, que foi um termo, inclusive, que não é pejorativo, é um diminutivo carinhoso de muitos empreendedores que se lançaram na pandemia, inclusive. Exato. Todos eles, muitas pessoas, né, nem conseguiram manter seus pontos físicos, precisaram abrir lojinhas. Inclusive, Daiane, foi uma fase difícil, de muitas perdas e tal. Porém, houve um comércio, um grupo, né, de empreendedores, que é o Delivery, que, Sim, assim, faturou. Eu me lembro que eu ouvi uma reportagem, não me lembro que canal jornalístico, que o faturamento do Delivery foi quase 1000% na pandemia, porque sim. foi um momento que eles cresceram muito. Sim, houve uma necessidade, a demanda aumentou Exato. demais, né? Então foi um setor que aqueceu e que se solidificou. Inclusive outras startups, outras empresas vieram e tomaram o mercado aí. Muito positivo, porque como eu disse, antes a gente tinha um preconceito muito grande com certas profissões e como se formalizavam elas, né? O motoboy é um desses. Então, o empreendedorismo ele veio para qualificar, para elevar, né, para a gente estabelecer que existem sim outras formas de trabalho, além das que a gente já conhece, né, CLT, liberais e tudo mais. Agora, Daiane, você hoje, como empreendedora, você apoia muito e tem trabalhado muito para que mulheres também se despertem essa área do empreendedorismo, né? E é uma área que você gosta muito. Sim, esse estímulo todo veio quando eu mesma recebi da minha clientela e da minha pequena, porque a gente ainda estava remontando todo o branding do negócio, né? Toda a cara do negócio a gente estava refazendo naquele momento que surge, explode a pandemia mundial. Naquele ano, logo após o carnaval, inclusive, a gente conseguiu trabalhar o carnaval e tudo mais, e fecham-se as cortinas. Como eu disse, meu espaço era de 2 metros por 2. Meu Deus, muito Isso, pequeno, bem mas pequeno. Tenho fotos do início ali, a gente aproveitou a estrutura que tinha e começamos. O investimento inicial do meu negócio foi de R$ 2.000. E eu não tinha capital de giro e não ia injetar emprestado, porque eu estava caindo de paraquedas nesse ramo, de paraquedas que eu digo pela minha intenção, porque não foi intencional. Eu fui com o objetivo de abrir portas para o meu marido, que já tinha um relacionamento no comércio, e acabei ficando junto para ajudá-lo, né? E encaramos
essa grande montanha-russa que foi o mercado naquele ano, tudo muito novo. E baixamos as cortinas e eu falei, como é que vamos pagar o aluguel? Vou tirar da sua renda formal? Eu estava trabalhando de freelancer, eu tinha saído do banco já nesse período, eu saí dessa área bancária em 2016, junho de 2016. Questão da qualidade de vida, a gente vai falar já, acredito, né? Sim. Saí de lá com a qualidade de vida, assim, bem ruim, bem baixa, porque era um momento difícil, né? Parece que já se anunciava essa piora mundial aí. Faço ideia como ficaram, né, essas pessoas que trabalhavam formalmente na época da pandemia. Tudo mudou. Precisaram ir para o remoto e tudo mais. E eu também precisei me adaptar de alguma forma. Eu não podia aceitar ficar com as portas, né, fechadas. E como eu ia pagar o aluguel do ponto, ainda tínhamos uma funcionária, então bastante coisa. E o objetivo, que acho que você ter um objetivo é ter uma missão. Exato. Se eu me entregasse naquele momento e cruzasse os braços, ficasse em casa como boa esposa de um farmacêutico maravilhoso, hoje nós não teríamos esse negócio, porque ele foi convocado para trabalhar na farmácia full time, né? Cumpria as horas ali como dava, como era exigido, porque precisava de força de trabalho. Exato. O Rodrigo, muito técnico, não pegou o vírus, tá? Ele não se contaminou. Isso é uma notícia boa, né? Que eu posso dar aqui. Profissional excelente, se qualificou mesmo, usava todos os EPIs, tudo que precisava. Ele não se contaminou e a gente também não. Então, lá em casa, ninguém teve contato com o vírus, pelo menos não que eu saiba, E né? qual foi, assim, a sua saída para continuar trabalhando nesse período, atender e pensando também, porque a empreendedora, você, como diz um ditado, você chuta, você vira escanteio e goleiro ao mesmo tempo, Tudo ao né? mesmo Tudo ao tempo. mesmo tempo. Isso mesmo. O que que eu fiz? Coloquei uma touquinha nos meus cabelos, porque na época logo disseram que o cabelo das mulheres Tá pegava o tendo vírus, vírus, né? você- Que a gente ficava com o cabelo e pegava vírus. Eu pus uma touca, coloquei máscara, luva e vim toda envelopada pro terminal, abri minha cortininha, comecei a colher alguns produtos, botei no meu carro, que já era um segundo carro, que a gente já tinha conseguido trocar a Uno. Botei no Fiesta, era um Fiesta 2007, e falei, vou fazer entregas. Vai se chamar Rota Dona Dai. A Rota Dona Dai está passando na sua rua. Que ch- E sabe no que eu me inspirei? Num autônomo maravilhoso que todo mundo conhece, que é popular, assim, muito popular no Brasil, que é o carro dos ovos, né? Ou o carro do ferro velho. Ah, é o carro, sabe, esses carros que vendem iogurte. E eu falei, já sei, vou fazer o Rota Dona Dai. Dona Dai está passando na sua rua. E por mim eu teria colocado um megafone em cima, porque não deixaram. E porque as minhas clientes eram muito fiéis, então quando elas souberam pelo WhatsApp, contribuíram muito com o meu trabalho. que E eu ótimo. saía de casa com a mala cheia de produtos, já embaladinho com o nome delas. A lágrima vem, né, gente? A gente se emociona. Imagina a emoção, Vou aproveitar né? para agradecer essas clientes que me ajudaram, né? Colaboraram, dar aquela engasgada, né? Porque você olha para trás, você vê que tem como empreender, porque também tem pessoas que acreditam nos que estão começando, né? Isso é muito Exato. importante. E aí elas compravam de mim, elas desciam, muitas vezes eu não podia subir até o endereço, então elas desciam, encontravam comigo na beira da estrada e pegavam o produto, me pagavam, seja cartão, dinheiro, enfim. E eu voltava para casa com as minhas vendas diárias feitas e tive o dinheiro para pagar todos os aluguéis, não fiquei endividada. E eu fui tocando. E que história bonita a sua, linda, porque Uhum. isso mostra também, Daiane, que é, se você se posicionar, querer, tudo é possível, É possível. né? Há solução para todas as coisas. E isso faz assim, a gente entender também que tá tudo aqui na mente, né? As pessoas, elas Sim, precisam, opa, eu preciso dar um jeito, não se entregar às circunstâncias. Porque isso. notícias ruins nós temos todos os dias. Sim. Nós temos a mania, né? Outra frase que é: temos que matar um leão por dia. Se não matar um, fica dois para outro dia, né? Não, meu marido tem andado, essa semana ele disse assim, nós trabalhamos juntos, né? Aí a gente recebeu uma ligação e ele falou assim, olha, tem alguém aí que não tá conseguindo matar o seu leão e tá jogando no meu portão. Porque todo dia eu amanheço, a minha luta tá maior, Exato, né? a gente está vivendo isso, né? Mas da mesma forma que às vezes a luta é muito grande, você também sai mais bem preparado quando você encara, né? Porque você não pode entrar numa luta para perder. Muitas vezes o que faz diferença é a convicção, né? A convicção e o preparo. E hoje se fala muito sobre a força da mente, né? Então a gente tem que pegar esses ganchos aí
dessa sociedade contemporânea, que é a qualidade de vida, é o cuidado da mente, é o controle das emoções, e a gente vai forjando essa pessoa que vai Exato. matando esses leões. Agora, fala para mim assim, a diferença hoje, como está a Daiane, e olhando lá atrás, a diferença de ser bancária e hoje empreendedora. Então, a diferença, no que tange a questão técnica, sim, abordando a parte do meu cuidado, do meu interesse, da minha fidelização, eu sou a mesma pessoa. Inclusive, era uma coisa que eu treinava a equipe do meu primo, né? Porque eu trabalhava uma parte do meu expediente, eu trabalhava para ele. Então, eu falava para a equipe dele. Eu estava estudando gestão ainda, eu falava para elas, olha, a gente tem que tratar o nosso cliente vendendo um produto que custa R$10 como se ele estivesse contratando um contrato de 150 mil, de 200 mil, né? Não é porque eu estou vendendo uma peça que eu vou atendê-lo com menos importância do que um cliente que ia financiar uma carreta comigo ou um carro 0 quilômetro. Então, eu sempre trouxe o prestígio que todo cliente de um banco precisa receber e deve receber, eu trouxe para o meu negócio. Então, eu tratava as minhas clientes como, assim, clientes de um banco, como se elas estivessem ali tomando comigo aquilo que vai garantir o meu sustento. E é de fato isso. E foi ótimo para Sim, elevou bastante. Né? Eu acompanhei um ciclo, né, que foi da sociedade em reconhecer a profissão de nail designer, que hoje é bastante reconhecido. Muita gente está fazendo um excelente trabalho nessa área. E foi assim, então, no que tange a parte técnica, eu não me diferenciei muito, pelo contrário, eu aproveitei toda a experiência que eu tive e fui muito grata a todos que passaram pela minha vida na época, né, que eu era financiária, depois bancária. Sou muito grata, eu aprendi muito e eu consegui trazer isso e aplicar no meu pequeno negócio, né? Então, eu falo sempre uma frase: você pode ser grande do tamanho que você for, né? Você não precisa esperar chegar ao patamar, né, de uma grande empresa, Exato, que é um grupo enorme que fornece e que fomenta créditos no mercado. Essa empresa para a qual eu trabalhava, não precisa ser o tamanho dela para ser grande. Do meu tamanhinho, do meu tamanho, eu posso fazer a diferença. Então, isso não mudou nada. Agora, o que mudou foi a qualidade de vida, né? Isso mudou bastante. E outra coisa, Dai, antes de entrarmos na questão e falar mais sobre empreendedorismo, falando um pouco do seu comércio. Você hoje, a Daiane começou com aquela lojinha de 2x2. Hoje você já tem uma loja grande, fixa, mas essas outras lojas que você atende aqui na cidade de Niterói, Sim. você pretende atender também online, ou já é um projeto, ou não acontece isso? Sim, então, a minha empresa, ela atende, a gente consegue dar esse suporte para o cliente de atendimento via WhatsApp, a gente tem um site que está sendo elaborado, temos essa pretensão de trabalhar aí fortemente um e-commerce e tudo mais. Porém, a minha empresa é uma empresa de lojas próprias, né, e de gestão muito familiar. Os pilares da empresa hoje são meu marido e eu, e a nossa equipe, que também é bem ali juntinha com a gente. Então, eu quero fazer tudo dentro da gestão que eu planejei, sem ser muito forçada ou pressionada pelo em volta, pelo entorno, sim, entendeu? Aí envolve bastante a minha visão de empresa, de negócios, os valores que eu quero contribuir para o mercado. E é isso, missão, visão e valores. Eu quero começar uma empresa de verdade, não só faturar, né? Não só visar o lucro, né? Aquele abastecimento financeiro, mas o que eu vou fazer de diferente, né? Qual é o meu diferencial, o que isso vai impactar na vida do meu cliente, o relacionamento, eu acho que isso é muito importante. Acho que mais que marcar as estatísticas, a gente precisa deixar um legado naquilo que a gente faz. Exato. Então, eu me preocupo bastante. Aproveitando isso, já vamos entrar nessa questão do empreendedorismo. Empreendedorismo, ele tem chefe? Tem, empreendedorismo tem chefe. Engana-se quem acha que, agora eu sou meu próprio chefe. Sou dona do meu próprio negócio. Você pode ser dona de tudo que você quiser, inclusive esse é nosso slogan, né? Você dona de tudo. Você pode, né? Realmente eu posso. Mas se você não tiver disciplina, se você não tiver comprometimento, responsabilidade, principalmente ser um bom gestor, uma boa gestora, você não consegue empreender, né? Eu até costumo dizer o seguinte: você não pode abrir uma empresa querendo ter um carro. Você não pode abrir uma empresa
querendo ter uma viagem à Disney. Você não pode ter uma empresa querendo ser mãe. Você tem que ter uma empresa querendo ter uma empresa, cuidar dela, fazer com que ela seja produtiva e que ela dê lucro. E depois, com o seu lucro, você pode ter tudo que você quiser. Aí você escolhe o que você quer. E você tocou num assunto aí, nem todo empreendedor é gestor, né? Não, nem todo empreendedor é gestor. Tem o pessoal que trabalha na área de inovação, né? Então, ele pode criar um produto, né? O empreendedorismo, ele tem esse conceito, tanto da criação, da inovação, quanto da gestão também. Você pode também gerir o seu próprio negócio, mas tem muita gente que contrata. No meu caso, eu tenho essa propensão, né, de ser controladora, que é uma coisa que eu tratei também, é do meu perfil pessoal. Então, eu quis estudar gestão, né? Eu fazia faculdade de letras, inclusive. Estudava na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, estudei letras 7 anos, faltava pouquinho para eu me formar e eu falei, não, chega. Não vou ficar cedendo à pressão, que foi o que eu disse. Vender no e-commerce é muito importante hoje, está super consolidado no mercado, mas não é ainda a realidade do meu negócio. E principalmente por uma decisão, uma tomada de decisão minha, muito consciente. É porque cada um é aquilo, sabe onde aperta o seu Sim, calo, né? sim. Tipo, hoje se você assiste uma palestra, a maioria dos palestrantes, eles te levam a entender que o e-commerce tá no alto. Claro, com Está. certeza está. Mas é o que você falou, pé no chão, cada um. Não é porque é tendência que todos têm que entrar nessa onda, né? São mercados diferentes. Uma coisa é trabalhar o varejo, que é o que eu estou aprendendo e caminhando e a gente aprende todo dia. Outra coisa é você trabalhar o e-commerce, né? É diferente, é um mercado totalmente diferente. Exato. A forma de entrega é totalmente diferente. Então eu não quero fazer algo que eu vá ensaiar com o meu público. Eu preciso entrar ali com um compromisso de cumprir a minha missão. Então primeiro eu ensaio no bastidor e quando tiver tudo certo e vai chegar lá, a gente vai lançar aí um e-commerce dono de tudo. Eu acredito também que, como você falou, você já tem essa pegada. O empreendedor, eu acho que ele precisa ser também pouco não, tem que ser humilde para Sim. reconhecer que ele não é um gestor. Sim. Tipo, eu não sou, mas eu posso contratar, Exato. ter uma pessoa que vai me ajudar a alavancar o meu negócio. Eu Certeza. falo isso porque eu tenho um exemplo, por exemplo, eu sempre atuei na área de vendas. Certo. Eu acredito que eu sou uma ótima vendedora. Uhum. E hoje eu tenho meu negócio. Mas eu confesso, eu não sou uma gestora. E eu preciso ter pessoas ao meu lado, uma pessoa ao meu lado que seja um gestor. E graças a Deus, hoje Deus me colocou uma pessoa que tem me ajudado, que está atrás das câmeras ali, né? Isso aí. Tem me ajudado muito, que é o Thiago. E a gente Sim. realmente precisa, cada dia, reconhecer o que nós precisamos, o que somos e aquilo que necessitamos fazer para melhorar o nosso trabalho. Sim. Né? Isso eu tenho aprendido a cada dia. E eu acho que a humildade do empreendedor em reconhecer o que ele precisa para mudar o seu negócio e melhorar, porque hoje acho que tem muitos que estão morrendo na praia porque o orgulho, não, eu sou o cara, eu faço, Porque eu pode acontecer o aconteço. contrário, por exemplo. Alguns abrem um negócio para ter alguma coisa material. É verdade. Outros abrem porque tem, assim, fascínio por ser patrão. Isso é uma coisa que pode acontecer. Nossa, eu Essa queria ideia, muito né? ser a dona de uma empresa. Exato. Quero ser dona e proprietária do meu próprio salão de beleza. Sim, você pode, mas a gente precisa desmistificar que não é simplesmente abrir um CNPJ ou trabalhar de forma não regular e se colocar em risco, né? E se frustrar. E tá correndo o risco de se frustrar muito, porque não é nem um pouco fácil você ter todos os dias ali essa gestão para fazer e você não fazer noção de por onde começar, e aí vem a necessidade. Vamos supor que, como aconteceu comigo, porque eu reconheço isso, né? É um ponto muito importante, você dizer que às vezes você tem sim um dom, um talento, ele vai te conduzir até certo lugar. Mas depois disso, você precisa da área de conhecimento. Você Exato. precisa da teoria, você precisa de alguém para consolidar, de uma visão. O Thiago, inclusive, esteve na nossa empresa para nos dar, né, um ponto de vista externo, para ele olhar o nosso negócio com outros olhos, porque a gente também fica muito anestesiado ali daquele dia a dia. E não Então tem que olha estar como. buscando inovação. Exatamente, isso é Né? interessante. Agora, você falou isso do começo, e o criar o seu próprio negócio garante mais qualidade de vida? Sim, garante desde que condicionado aquilo, a questão da disciplina,
a questão dos seus parâmetros mesmo, por exemplo, pessoais e empresariais. Você tem que saber separar o que é seu e o que é da sua empresa. Então, tem muita diferença. Então, quem não sabe fazer isso, contrate alguém. E hoje em dia, com essa evolução da internet e de todas as áreas de conhecimento, né? Você tem muitos profissionais que não só o contador vai fazer esse trabalho para você. Você tem um montão de consultoria, mentoria. Tem que sentar e tem que estudar. Lembrando que você ser empregado é muito mais fácil. Agora, ser Sim. um empreendedor, o empregado, você trabalha, vai para casa, dorme soninho da doideza. É que sabe o que muda? A satisfação. Por isso que quem vai empreender tem que saber o que quer Exato. e tem que lutar por aquela causa. Empreender é uma causa. Se você põe seu produto ali, né, ainda que seja revenda, mas o meu produto, eu revendo uma marca que todos revendem. Mas a forma como eu vendo, só eu vendo. E você falou que é Exatamente. boa em vendas, né? Vendas é uma coisa surpreendente. Porque você, olha, carreira de radialista que eu também estudei, o seu currículo, né? Já esteve lá na Espanha como correspondente, né? Da Isso, de uma Record, TV exato, maravilhosa. foi. E você fala que é especialista em vendas. Então, às vezes, as pessoas pensam que vender é só assim, quando dá um produto, pega um dinheiro. Eu vendi anos da minha vida, 10 anos no banco, e eu nunca peguei uma cédula. Meu Era Deus. papel, documento, né? Gestão de arquivo e tudo mais. Documento mesmo, segurança de informação. Mas eu nunca toquei numa cédula desse banco. Então, tem várias formas de se trabalhar o mesmo segmento, né? Ou seu dom, seu talento, ser bem intuitivo, mas em algum momento da vida você vai precisar aperfeiçoar essa área de conhecimento. Maravilha. Agora, Dai, eu acho que tá tão bom falar com você, conversar contigo nessa área. Agora eu me acalmei, As gente. mulheres estão amando, né? Olha, eu comecei um pouco nervosa, né? É coisa assim, nova Vai também. relaxando, Vai, né? agora eu já tô mais Vai tranquila. se familiarizando com as câmeras, com as É, luzes e isso fica mais aí. tranquilo. E aquele é um assunto que você gosta e é a sua área, né? Todo mundo que chega aqui pela primeira vez fica. Eu também. Você acha que não? Quando liga as câmeras, Não, dá quando aquele liga dá um friozinho na frio. É, eu vou barriga? aproveitar para vender agora. Você que acha que é fácil sentar aqui e ser entrevistada pela Beta, não é difícil, tá? Mas venha, faça essa experiência para você entender meu sorriso meio Lembrando que ela vai ter uma no novidade para contar no começo. finalzinho, né? Ela tá É, gostando tanto da experiência de estar sentadinha aqui conversando é. comigo, que tem novidade chegando, não é isso, Ai, com Dai? certeza, com certeza. Agora, Dai, o marketing tem feito, ou o marketing bem feito, né? Ele resolve 90%, 99% das vendas, dos problemas, ou precisa também de uma boa gestão? Olha, eu sou do time gestão, tá? Eu sou do time gestão. Sabe aquela coisa de humanas e exatas? Sim, Então, marketing e gestão. Claro que não posso dizer que não caminham juntos, com certeza caminham. E certamente um profissional de publicidade, de marketing, propaganda, ele vai fazer uma gestão muito boa hoje, inclusive. Por exemplo, não vou nem só dizer do e-commerce ou de uma loja virtual, até de uma loja física, porque ele tem uma noção ampla, né, do mercado. Então, dá sim para você se formar numa área e trabalhar, né, gerindo. Mas eu sou time gestão, então eu acho que fazer primeiro uma boa gestão do seu negócio é o ideal. Então, assim, eu não classificaria 90% aí nessa casa, não. Acho que tá mais para uns 50% para cada um. para cada um, É né? claro, não vou deixar minha balança desfavorável. E lembrando que hoje a internet, o mundo digital tomou uma proporção muito grande. Hoje, se você Sim. não estiver, acabou também aquele. Tem que pensar em tudo, né? Tem que pensar em tudo, é o que eu estou dizendo. O marketing, de repente, um especialista vai definir que sim, 90% do marketing resolve tudo na tua empresa. Ok, eu tomo a decisão de partilhar isso no meu negócio. É o que eu Sim, falo, você tem sim. muito que imprimir o teu caráter, a sua tomada de decisão. E eu sou feliz nas decisões que eu tomo, elas são. Posso errar? Claro, com certeza, mas eu também corro atrás para corrigir. Tá? Então, assim, falando do meu cenário, eu dividiria isso, 50% para cada um, sendo bem humilde, porque eu colocaria até menos para o marketing, viu, Thiago? E hoje, assim, é claro que a cada dia a gente tem que buscar informação e dentro para quem não sabe, né, as empreendedoras, que muitas das vezes tem pessoas que não conhecem o tráfego pago, que é algo Sim, que traz um resultado muito bom se souber fazer muito bem, né? Porque praticamente traz o cliente na sua porta verdade. e substitui
tem cidades, eu moro numa cidade, eu morava numa cidade que, tipo, a prefeitura, eles estão tirando as bancas de jornais, porque as cidades estão evoluindo tanto nessa área de não ler mais jornal, Sim. aquela questão de entregar panfleto na porta de loja. Existem lojas que ainda faz? Sim. Sim, mas existem lojas. O tráfego pago hoje, ele tomou essa proporção de fazer esse trabalho de uma forma diferente. Sim. Porque se você faz um bom marketing Sim. completo, o cliente vem à tua porta. É o que envolve. Essa questão do empreendedorismo tem muito a ver com a qualidade de vida. Hoje, o empreendedor ele pode governar a sua empresa sentado no seu sofá de casa. Dá para fazer, a tecnologia ajuda, né? Mas requer muita disciplina também. Tem aquela questão que é muito trabalhada na internet. Olha, o dia que eu não me arrumo para trabalhar, eu não trabalho bem. Acho que isso é até uma dica para os nossos clientes. Sim, se monte, né? Saia de casa bem bonita, vista a sua melhor roupa e vai lá cuidar do seu negócio. Exato. Não é para todos, mas para alguns. Então, pode não parecer, mas eu sou assim bastante conservadora sobre alguns valores. E dentre eles, eu quero viver essa prática, esse relacionamento interpessoal com o meu cliente. Ótimo. Essa coisa de eu atender, de eu saber quem é. Eu sei quem são as pessoas que pagaram meu aluguel na época da pandemia. Elas compram comigo até hoje. Eu falo, nossa, dona moça. A gratidão, né? Poxa, eu sei, eu conheço essas pessoas. E quando eu fico muito tempo afastada do balcão, o pessoal sente, fala. Eu brinco assim, estão com a minha saudade, né, gente? Então, assim, eu quero ter isso na minha história, sabe? Eu não quero só gerenciar de uma cadeira. Eu vou fazer isso sim, parte financeira e tudo mais. E aí cabe a pergunta: Ah, é fácil conquistar cliente se eu oferecer algo melhor do que a concorrência? olha, não é fácil conquistar um cliente, não. Eu acho que não é fácil. Eu acho que é um processo de credibilidade, de respeito, sabe, de envolvimento. Porque a conquista, né, quando você vai falar de um relacionamento amoroso, envolve isso, né? Um certo respeito, toda aquela relação velada ali. Então, eu tenho muito isso comigo. Eu preciso cuidar desse relacionamento. Eu não posso permitir que nada atrapalhe aquele momento ali que o cliente chega à minha loja para fazer uma compra. Gente, isso é algo assim que para mim foi revelador, porque era o contrário. Exato. Eu fazia telemarketing para conseguir fechar um contrato e eu fechava esse contrato à distância, eu não sabia nem quem era a pessoa que eu estava liberando ali milhares de reais para financiar um veículo. Então hoje, às vezes alguém vem até a mim para comprar um produto de baixo ticket médio, digamos assim, mas ele está vindo até a mim. Então todo esse processo tem que ser considerado. Então eu não julgo fácil. Né? Tem gente que acha, vou te copiar e vai dar tudo certo. Tenta a sorte. Para mim, tem uma receita, tem um método, tem o meu QI envolvido. E acho que esse é o segredo, você ser você. E há pouco falamos sobre buscar conhecimento e tal. E ainda tem empreendedores que pensam, eu aproveito esse momento para perguntar a você. O empreendedor ele deve se apoiar aos seus dons empreendedores ou ele precisa estar sempre querendo inovar e aprender? Melhorar o seu conhecimento? Então, o dom vai te levar até certo lugar. Né? Acho que no começo do nosso podcast eu falei isso. O dom, ele te leva até certo lugar. Quem você é, te leva até certo lugar. Mas para você trabalhar para outra pessoa, que é o seu cliente, você precisa de um pouco mais que dom. Né? Acho que até os cantores que têm o dom de conquistar com a voz também estudam canto. Exato. Então, é um erro mais, achar que não vai precisar estudar, que não vai precisar... Mas você acredita que ainda existem pessoas assim, né? Empreendedores? Eu não preciso, eu já sei, eu já... Nossa, não só acredito, como é meu pai. É muito direta. Gente, eu vou falar a verdade pra vocês, porque na minha família eu tive muitas experiências e que de repente estão me facilitando hoje a não bater tanto a cabeça na porta. Pô, eu vi que ele fez errado, então eu vou tentar fazer diferente. Não posso nem dizer assim, errado. Não fez da maneira como, né, alguém já listou, né, a didática, a literatura vai dizer para você como caminhar na área da gestão, do marketing, da venda. Então, se você não pega auxílio nesses materiais, né, nesses acessórios aí para sua caminhada, vai dar ruim, não vai dar bom. Né? E falamos no começo também sobre a experiência de hoje, né, a facilidade de aprendermos para cada dia melhorar. Quantas pessoas, e essa próxima pergunta que eu quero te fazer inclui isso, pessoas jovens, né, que
talvez uma pessoa que já está no comércio há 50 anos, eu vou sentar para ouvir esse guri, ou, né, esse Sim. menininho novo. É um engano, porque os jovens hoje, eles têm a cada dia se aperfeiçoado, estudado, para mostrar para você que é empreendedor o caminho, o que aconteceu com você, com seu pai, não errar. Isso. Olha, esse caminho aqui deu errado, vai por isso aqui, porque o cara está estudando, independente da idade, E o que né? existe muito na vida do empreendedor é a questão da oportunidade. Existem algumas Exato. que não vão voltar, né? Inclusive, para o meu pai parece ter sido assim. Ele já tem uma certa idade, sempre teve o sonho de empreender, conseguiu através da família, que deu uma oportunidade para ele. Ele foi lá, fez um bom trabalho até o momento, mas depois, gente, é como se fosse uma reserva. Sua reserva acaba, é o capital de giro da vida. Se você não injetar capital no giro da tua vida, vai tombar, vai parar, vai ficar devagar e tem que injetar, tem que procurar. E nunca a melhor forma é o endividamento, né? Então, a gente volta lá no começo dizendo, separa o que é a sua vida pessoal do que é a sua vida empresarial. Porque senão você não vai ter nenhuma coisa nem outra, porque vai se endividar e vai estragar a vida pessoal. Ninguém dorme tranquilo devendo, né? E então o empreendedorismo ele não tem essa função, nunca vai ter. E tem idade para ser empreendedor? Nossa, não tem, gente. Acho que não tem, porque eu, inclusive, considero que comecei tarde. Já eu posso citar aqui também da minha família, teve quem começou com 18 anos e teve quem começou com muito menos, 18 agora, já nessa geração aí nova, né? Que de 2010 para cá, 2000, até mais, 2015 para cá. E eu, esses dias, achei interessante, eu gosto muito de assistir, às vezes, o Pablo Marçal. Pablo Marçal, não me é É, estranho esse nome. ele é Ah, um, já sei sim. quem. E Aham. os filhos ele tem 4 filhos, agora a menininha. Incrível que ele está ensinando os filhos, garotinhos novos, pequenininhos assim, empreendedores. Ele faz os eventos e coloca a barraca para os filhos venderem água. Se vira. É Eu só isso. quero resultado. Então, assim, hoje em dia, né, os pais também que têm essa mente aberta para o empreendedorismo, tá ensinando os filhos a empreenderem. Você falando do Pablo Marçal, que ensina os filhos e tudo mais, como vender, meu pai me ensinou a vender. E olha que engraçado, ele mesmo, né, tô denunciando aqui, não teve tanto sucesso, mas ele me ensinou. E tudo que eu fiz desde o banco, porque eu sempre trabalhei nessa área, eu sempre trabalhei na mesma área. Então, eu já comecei com um produto muito peculiar, que era crédito, né, não era um produto físico, né? E ele me ensinou. Toda a carreira profissional que eu tive e foi de muito êxito. Eu sempre troquei de empresa sendo convidada a ir para a empresa. Então, né, eu tinha todo um prestígio com as pessoas que me indicavam. Elas tinham certeza que eu ia vender bem, porque dependia de bater metas. Então, assim, eu fui muito boa vendedora. Olha só, modéstia passa longe. E agora eu quero ser a mesma, só que para o meu cliente. E foi meu pai que me ensinou isso. Então, estudar faz parte, porque ele ficou aquém disso aí, foi só no intuito, na intuição. E infelizmente não continuou, né? E agora você, Eu com o tô aqui. entendimento, tá levando Com o a... que ele me ensinou, porque o Exato. pai, a E mãe, ensina acrescentou muito. mais aprendizado. Acrescentei aqui e tô seguindo. Ótimo. Agora, Daiane, né? Já estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Tá tão bom, né? Tá muito E gostoso. passa tão rápido. Tava nervosa no começo, agora Estava, quer continuar? Dá para gente. mais uma hora? Ah, com certeza. Agora, o empreendedor, a empreendedora, Daiane, já é Dai porque já é É. para os mais Ó, íntimos. você Não, tá já nem é dando. para os mais íntimos mais, Já né? agora é até A comercial. Dai é comercial. Ter uma grande ideia é o mais importante para empreender? Não, não é o mais importante. Eu, inclusive, não tinha uma grande ideia e eu fui formatando a minha ideia na convivência com o Foi meu crescendo junto, público, né? e isso, tentando absorver ali, até da minha equipe, inclusive. O nome Dona Dai, que hoje é o nome fantasia da minha empresa, foi dado por uma funcionária, que inclusive eu tenho um carinho enorme, porque ela me Olha, chamava Dona Dai, e tinha um outro nome, né? Na época era Delas Unhas Terminal. Então era um negócio muito embrionário, muito pequeno, que o antigo proprietário não tinha também essa coisa ali de tocar para frente. Escolheu um outro ramo e eu assumi de vez, né, de empresariar mesmo, pôr para crescer. E o Dona Dai foi descoberto esse nome. Né? Eu acordei de manhã um dia e falei pro meu marido: você não acha que ela me chama um nome diferente? Dona Dai, de onde essas meninas tiraram isso? Me chamam com tanto respeito. E às vezes é isso. A gente procura muito uma coisa quando na verdade vem de forma tão simples. Tem coisas que vão vir, né, exato. com um dom intuitivo, e tem coisas que você vai precisar estudar.
E há uma frase que uma grande empreendedora, que é a Menegon, ela disse o seguinte, que se você fizer com excelência o que o seu concorrente está fazendo, já vai sair ganhando. Sim, essa Porque questão da concorrência, porque existe, não, é porque na verdade tem a ver até com, sobre a grande ideia. Porque muitas pessoas acham que elas têm que ter uma ideia, estapafúrdia. isso, que eu vou arrebentar, que eu vou abafar. É. E é o que você falou. Tem um conceito também, né? Ele é muito normalizado. Eu não gosto dele, né? Como eu falei, eu sou uma pessoa bem assim autêntica. Eu gosto de ser eu. Então, nada se cria, tudo se Tudo se copia. copia. Isso é um grande problema, né? No meio comercial, em qualquer área. Qualquer área, porque eu acho que é válido você, de repente, absorver, sim, mas analisar e recriar. Porque você usar como inspiração é uma coisa, né? Mas você, às vezes, pegar carona na ideia do outro pode não fazer sentido. E vai muito pelo que você falou no começo. É o seu relacionamento com o cliente. Sim. Eu vou a Volta Redonda, que é a minha cidade, assim, onde mora a minha família, e lá tem um bairro que tem uma rua. Do começo da rua ao final da rua é agência de carro de automóveis. Eu fico assim, gente, como que Como eles pode? vendem, né? É um do lado do outro, de frente, assim, são 5 lojas de automóveis de frente, 5 lojas. Eu fico assim, como que acontece assim, para quem vende mais aqui nessa rua? Eu acredito que deve ser a chamada de o tratamento, né? O O atendimento. atendimento com o cliente, porque é o mesmo produto. Às vezes é É. a mesma marca. E 10 lojas numa rua, gente. Assim, eu não posso agora opinar muito sobre esse mercado, porque eu fazia parte mais ou menos, né, desse tipo de comércio aí, porém eu trabalhava a parte de É, pra documentação, você ver, análise é um e tal. exemplo que eu dei, mas quantas ruas, Sim, a parte de informática, por exemplo. informática, que é Infoprodutos. Você entra numa até a própria, galeria, a sua área mesmo, que é a área da beleza, sim, também. deve Tem ter. muita perfumaria, muitas lojas Exato. especializadas agora em atender esse perfil de clientes. Existe, sim. Eu acho até que, de repente, quando a pessoa tem uma visão muito ampla, não é o meu caso. Não que eu não tenha a visão, é que eu não gosto de trabalhar com esse espectro muito amplo. Eu gosto Sim. sempre de trabalhar o minimalismo ali, bem controlado, bem. Então, tem pessoas que vão dizer que isso aí vai limitar o crescimento. Mas nem sempre vender significa que você está tendo lucro. Nem sempre faturar significa que você está positivo. Porque quanto mais você vende, mais você gasta. Você tem um custo de operação. Então, não é assim, para eu vender, dobrar o meu faturamento, eu vou ter que custear que isso aconteça dentro da qualidade que eu estou acostumada a oferecer, X faturamento. Então, assim, para eu atender essa rama de clientes, nessa gama de clientes que eu atendo, vamos supor que eu atendo aí, sei lá, 10 clientes por dia. Claro, não é isso, vareja muito mais. Mas vamos supor que seja área de serviço. Você atende Sim. 10. Para você atender 20, o que você vai precisar fazer? Você tem que se multiplicar. Ainda mais se for na área de serviço, que a mão de obra, né? O capital é você, o capital humano. Exato. Né? No meu caso, eu vendo produto. Então, eu ainda consigo expandir um pouco mais. Mesmo assim, você perde qualidade se você não gerenciar aquilo ali. Então, tô dando uma grande dica, né, para quem quer empreender. Comece fazendo tudo dentro, né, de um espectro que você gerencia, mesmo que você tenha ajuda de outras pessoas. Ótimo. Agora, finalizando o nosso bate-papo de hoje, todo empreendedor ele fica rico? Olha, todo empreendedor pode ser e ficar rico. Vai depender da gestão. Hoje eu tô assim, time gestão. Gestão, Porque, né? inclusive, eu não tô rica ainda. Por que será? Exato. Porque a gente sempre tem que aprender. E eu falei, eu não comecei tão jovem. Eu acho que eu passei a empreender em 2016. Eu tava com meus 26 anos. E agora eu tô com 33. Então falta muito ainda, né? Falta muito. Então, quem pode começar de agora, comece. Tem tantas vertentes aí de negócio que você pode fazer para Exato. tentar enricar, não é mesmo? Enriquecer, né, nos padrões. Mas é super possível. Eu acho que, inclusive, falando assim, tecnicamente, o comércio é das áreas que mais te dá retorno no investimento. Você consegue ter margem até 30% aí do seu negócio. No serviço, você vai ter aí 40% de retorno. Qual é o investimento que vai te dar isso hoje? 40%. Não vai dar ao mês, né? Só que isso aí é só o retorno. Tem toda a engrenagem que é movida por trás. E você tem que gerenciar os outros 60%. E não é fácil. Os outros 60% são boletos, funcionários, né?
todas as ordens aí que estão por trás de um negócio que precisa acontecer, né? Então, dá para ficar rico? Com certeza deve dar. Basta saber se você vai aguentar o rojão, porque até para Exato. enriquecer dá trabalho. Daiane, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo de hoje. Eu acredito que breve você vai estar dando palestra, porque você hoje aqui acabou de dar uma aula, né? Ah, meu Deus. Com Olha, certeza. Beta, agora eu tô mais aliviada, gente. Porque luzes, câmera e ficar em ação, sentada, porque agora minha ação é andando pra lá e pra cá, fazendo as coisas, atendendo as minhas clientes lindas. Então, tomara, né? Eu aceito com meu coração muito aberto, porque a gente tem que aceitar coisas boas, vibrações Exato. positivas. E eu vim com essa intenção. Eu tenho certeza que esse podcast vai servir de incentivo e aprendizado para outras mulheres. Com Eu quero aproveitar certeza. esse momento que você olha para aquela câmera ali e Uhum. deixa uma mensagem para essa mulher Ai, que gente. está pensando e ao mesmo tempo dúvida se eu vou empreender, qual vai ser a minha, como será o meu futuro, vou dar certo ou não. E baseado naquilo, em tudo que você passou, no seu sucesso hoje, fala para essa mulher o que ela, então não só para mulheres, mas para homens Com também. certeza, né? olha. Como eu sempre digo, venha ser dona comigo, vem ser dona com a gente. Eu trato cada cliente do meu negócio como dona e eu acho que é muito possível você levar essa realidade aí para sua vida, para o seu negócio, né? Muitas das minhas clientes já são microempreendedoras, as que não são podem se tornar. Isso é muito viável hoje, positivo para sua vida e se eu puder te ajudar, eu estou disponível para isso. Eu espero que a minha história tenha contribuído de alguma forma para que vocês vejam a realidade, né? A verdade de como é o cenário do empreendedor. Não são só coisas boas e luxo, e acho que até isso não me chegou ainda, porque eu escolhi ser uma pessoa extremamente simples, humilde, viver as coisas boas da vida, né? Mais ligadas à família e ao próprio negócio. Para vocês terem noção, eu escolhi passar meu aniversário esse ano na minha empresa. E a minha festa foi lá no stand, tá? E nem foi na loja, que é maior e tudo mais. Foi no stand onde eu comecei, onde eu vi os primeiros frutos acontecerem. Onde você se realiza, né? Onde eu me realizo. Eu acho que isso é tão especial. Eu poderia, assim, ter escolhido, vamos fazer uma viagem, vou me retirar uma semana para descansar. Era dia de semana, mas eu falei pro meu marido o seguinte: eu não gosto de sair e não abraçar as pessoas. Porque se eu viajar, eu vou abraçar quem lá no destino? Meu marido, claro, mas eu faço isso todos os dias. Inclusive, uma das melhores coisas que pode acontecer na sua vida é que você vai parar de reclamar que não tem tempo para ficar com o marido. Porque se ele vier empreender com você, que é um movimento que está acontecendo muito, casais empreenderem juntos, Exato. você vai acordar com ele, trabalhar com ele, dormir com ele, acordar com ele de novo, e é isso. Então, eu chamo todas vocês, venham ser dona com a gente, venham sim. Você é uma dona maravilhosa, dona da voz, lindíssima, Obrigada. tá? E eu quero fazer isso sempre que eu puder, incentivar mulheres, principalmente, homens também, mas mulheres, né, a serem sim donas do seu próprio negócio. Maravilha. Daiane, além de ser empresária, né, cuidando do seu espaço, do seu negócio e ajudando mulheres também a serem empreendedoras, vai estar também no Estúdio Beta apresentando o seu podcast, não é Olha, isso? Betânia está dando spoiler. Isso, em breve, tá no forninho, né? Estamos elaborando. E eu acredito que vai ser um espaço muito legal para ouvir as minhas clientes, né? Para trazê-las assim para essa realidade de poder expor o que de verdade acontece, para deixar a gente assim, né? Com as unhas prontas para um compromisso. É a valorização dessa profissão tão importante. E que toda mulher quer, na verdade, ter uma profissional dessa, né? Ter uma Exato. vaguinha nessa agenda. É verdade. Então elas têm que se valorizar muito, porque Então, elas são muito importantes. em breve no canal da Dona Dai você vai poder assistir, participar e vai ter também, eu acredito, Sim, conselhos, né? sim, Altas né? dicas, né? Falando mais uma vez, qual é a sua área de empreendedora? Conta pra gente. Sim, né, nós trabalhamos na área de embelezamento, principalmente feminino, né? E temos comércio de cosméticos em geral. Mas o meu público principal são as profissionais desses serviços, que desenvolvem o design de unhas, de cílios, de sobrancelha, né? Maquiadoras também, a gente atende alguma coisa dessa área, especializado mesmo em unhas, cílios e sobrancelhas.
E aí a gente vai dando umas pinceladas aí para todos os profissionais que embelezam mulheres, né? Maravilha. Inclusive hoje a gente desfrutou do trabalho de alguma delas. Exato. Então, esse é meu trabalho, trabalhar para as mulheres que precisam trabalhar fora. Então, eu trabalho para vocês, eu trabalho para elas, entendeu? Esse é meu trabalho. Assessorar essa mulher que precisa sair de casa e às vezes não tem o que chamam hoje de aquela ajuda, né? Tem um nome que elas trabalham isso, né? Ah, eu tenho uma corrente de ajuda, alguma coisa desse tipo. Então, ela precisa ter uma empresa bem organizada e feliz para atendê-la na sua dificuldade, porque a vida de uma mulher que trabalha fora não é fácil. Exatamente. Dai, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Lembrando que em breve você vai estar de volta no seu canal com o Pode seu deixar. podcast. Eu te agradeço pela confiança, por estar aqui com a Imagina, gente, eu agradeço o convite. compartilhando a sua vida. Eu que agradeço o convite de me ouvir, me deixar tão à vontade. Foi um prazer enorme ter essa experiência, né? Acho que todo empreendedor deveria passar por isso, porque deveria não só passar, mas ficar, né? Montar o seu podcast e ter dono Exato. de um também. É verdade. Muito E- obrigado, sucesso para você e sua Obrigada, família. amor. Sucesso. Estamos juntas. É isso aí, você participou comigo de mais um podcast e hoje com essas informações, dicas da Dona Dai. Um grande abraço, lembrando que na próxima sexta-feira estaremos juntos aqui no canal Beta, no podcast da Beta. Lembrando sempre que a nossa melhor imagem é você. Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.